Olá, querido amigo que nos assiste via internet. A paz do Senhor seja com vocês e os nossos irmãos que aqui estão presentes no Sítio Ararat. Hoje, domingo, é o nosso último dia e estamos quase no último encontro. Teremos logo mais uma outra apresentação, mas estamos terminando e vamos sentir saudades, não é isso? O primeiro encontro aqui, o irmão Mauro iniciou dizendo as palavras Deus seja louvado, e eu gostaria de acrescentar glória ao nosso Deus Todo-Poderoso por tudo que se realizou aqui. Se fossem abertas pré-inscrições para o próximo acampamento, tenho certeza que hoje mesmo boa parte dessas vagas seriam ocupadas, viu, Gabi? Então, fique atento, creio que ao longo do ano haverá mais oportunidades e tenho certeza que você será abençoado se decidir passar aqui um fim de semana orando, estudando a Bíblia. Hoje farei a última das apresentações sobre cronologia profética com o título As Festas de Outono. Convido você então a neste momento estudarmos a palavra de Deus ali no livro de Levíticos, capítulo 23. Antes de estudar a Bíblia, sempre é bom orarmos, né? Não seria diferente agora. Convido aqueles que puderem a nos ajoelharmos e buscarmos a presença do nosso bom Deus. Senhor Jesus, grande Deus Pai, aqui nós estamos humildemente ajoelhados e prostrados perante Ti, reconhecendo a autoridade do Teu governo sobre nós. Por favor, instrua-nos neste estudo da Bíblia e ajuda-nos a nos apressarmos. Ajuda-nos a santificarmos a nossa vida. Envia a Tua graça, o Espírito Santo, os anjos, para cuidar de nós nos últimos momentos. Em breve o conflito com a besta se tornará terrível, haverá angústia de Jacó, mas ansiamos o dia em que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Volta logo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Essa é a segunda parte da apresentação sobre as festas de Israel, e hoje nós vamos ver sobre as festas de outono. Ontem estudamos Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Hoje estudaremos trombetas, expiação e tabernáculos. Recapitulando o esquema de ontem, nós vimos que estas festas são comemorativas e são típicas. Elas relembram um evento na história do povo de Israel e elas apontam para a realização de um evento profético. Então, elas aconteceram em Nissan. Dia 10 o cordeiro era separado, 14 ele era imolado, após o pôr do sol comia-se o cordeiro. Então haviam ali os dias da festa de Pães Asmos. Depois, o dia 21 era um outro dia de Santa Convocação. Note que é dito a expressão sábados cerimoniais na Bíblia. Essa é uma expressão teológica, ela não acontece no texto bíblico, sábados cerimoniais. Então, como nós chamamos aqui? Tal qual está escrito na Bíblia, o dia de Santa Convocação. Obra nenhuma servil fareis. Agora, vocês querem ver uma diferença que havia dessa Santa Convocação para o sábado do sétimo dia? No sábado do sétimo dia, não nos é permitido, e também para os israelitas, cozinhar e preparar alimento, não é assim? Mas eles preparavam alimento nesses dias. O único dia mesmo que ele era guardado tal qual é guardado um sábado é o dia da expiação. Ele deverá ser observado como um sábado. Agora, a mesma expressão aplicada ao dia da expiação, ela não é aplicada para a festa dos pães asmos, ok?
Então, vimos também que no texto bíblico as primícias, elas caem num domingo, dia imediato ao sábado. Não vemos ali uma data fixa. Se as primícias não caírem no dia imediato ao sábado, eu também atrapalho a festa de Pentecostes, que nós vamos ver ali que também, vimos, aliás, cai num dia imediato ao sábado. E aí nós colocamos o cumprimento destas festas no Novo Testamento. No dia 10 foi a entrada triunfal. Jesus, é dito no Desejado de Todas as Nações, entrou no primeiro dia da semana em Jerusalém, é dito um domingo. No dia 14 o cordeiro era imolado, no dia 15 tivemos o Getsêmani e a cruz. No dia 17 a ressurreição e posteriormente o Pentecostes. Antes de prosseguir, eu quero fazer um esclarecimento. Tiago, isso não é só uma discussão aí, uma discussão de escribas, um negócio que não é relevante para a nossa salvação, do 14 e 15, a gente ficar brigando. Deixa eu tentar esclarecer qual que é a justificativa para termos um apreço tão grande por isso. Primeiro, vocês acham que sem estudar essas festas, os mileritas teriam conseguido marcar o 22 de outubro? Não. Depois, olha que interessante. Não existe, no ano 31, uma sexta-feira 14 de Nissan. Vocês entenderam? Sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. Se no ano 31 não existe um 14 de Nissan, então não tem uma Páscoa sexta-feira no ano 31. E aí não tem como eu fazer a metade da última das 70 semanas, cai no ano 31. E se eu perco o ano 31, o que eu vou perder? Eu perco 457 no início. Se eu perco 457, eu vou perder o quê? O 1844. Então, para a Igreja Adventista, ter o ano 31, desde do movimento milerita, sempre foi muito importante. Mas o que os críticos evangélicos dizem? Olha, vocês estão colocando Jesus para morrer no ano errado. E esclareço que só os adventistas colocam Jesus para morrer no ano 31. Católicos, protestantes, evangélicos, mais ninguém. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus morreu no dia 14. Uma sexta-feira, dia 14. E quando eles vão analisar ali as luas, eles não encontram no ano 31 uma sexta-feira 14, mas eles encontram essa sexta-feira 14 no ano 29 ou no ano 33. Logo, Jesus morreu ou no ano 29 ou no ano 33. Isso destruiria nossas 70 semanas. Ah, Tiago, mas não há outra hipótese? Como que funciona o início do mês judaico? É pela observação da lua. Então, a lua ela está escondida aqui, em conjunção com o sol. O sol está batendo atrás da lua, aqui assim, vamos imaginar, e a terra está à frente. E eu não consigo observar a lua. Essa é a lua nova, lá é invisível. Aí aquela lua ela começa a aparecer ao pôr do sol. Israel mandava escribas em duplas subir nas montanhas e ficarem atentamente olhando, porque quando a luminosidade do sol ia se dissipando, era possível ver o primeiro crescente. Se eles vissem o primeiro crescente, eles já estavam no dia 29 do mês. Se eles vissem o dia crescente, eles iam sair correndo, voltar ao santuário e falar: sacerdotes, nós vimos a lua. E os sacerdotes falavam: mas como é que era? Ela estava apontada para onde? Ela estava apontada para cá ou ela estava apontada para cá? E interrogavam a dupla em separado. Interrogavam as várias duplas para ver realmente se a lua havia aparecido. Se a lua aparecia, aquele dia seria o dia 1º do próximo mês. Se a lua não aparecia, aquele dia seria o dia 30 do mês em curso. Era prolongado. Então você não tinha uma folhinha com todos os meses determinados em Israel. O mês tinha 29 ou 30 dias, dependendo se a lua era vista ou não, no dia 29. E o que acontece? Quando nós pegamos os programas de astronomia, existe uma dúvida
sobre o dia que a lua foi vista. Então, a lua, mais ou menos, ela é vista quando ela está numa altura de 11 graus, ok? 11 graus. Nós defendemos que o mês anterior ao Nissan, no ano 31, ele teve 30 dias, porque a lua não foi vista na primeira tentativa. Então, nós jogamos o 15 para a sexta-feira. Agora, se a lua tivesse sido vista no ano 31, o 15 cairia na quinta e o 14 na quarta. Então, essas são as duas possibilidades mediante a lua no ano 31 para começarmos o Nissan. Vocês entenderam? Quais são as duas possibilidades? Do 15 de Nissan cair na quinta ou na sexta. Mas em nenhuma das duas hipóteses, o 14 cai na sexta. Vocês estão entendendo, então, que no ano 31, não tem o dia 14 na sexta-feira. Isso não é uma coisa simples. Porque se não temos o ano 31, nós destruímos as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. Perdemos ali a fundamentação para o nosso movimento, perdemos aquele ciclo que se completa em 22 de outubro, e como o pastor Paulo Cordeiro mostrou, perdemos até a fundamentação para o espírito de profecia, para o profeta que deveria aparecer ali após os 2.300 anos. Então, esse é um assunto importante. Outro detalhe do dia 15 é que, na primeira apresentação sobre os cálculos, se eu começar o cálculo da morte de Jesus com o dia 14, eu não chego em 22 de outubro de 1844. Então, a briga não é se morreu no dia 14 e 15. O que nós queremos defender é a fundamentação da nossa fé das 2.300 tardes e manhãs. E o 14 e 15 reflete no 22 de outubro de 1844. Então, só a justificativa, porque o assunto é importante, né? Então, festa da colheita aqui no Pentecostes, que coincide com o derramamento do Espírito Santo, que ocorre por ocasião da entronização de Cristo no santuário celestial. Vimos aqui, né, os 40 dias que Cristo esteve na terra, defendemos que ele subiu ao sábado para o céu, e aqui os 7 dias representando a tipologia da consagração dos sacerdotes. No 8º dia, Cristo passa a atuar. Lemos esses textos, mas agora nós vamos para as festas de outono. Trombetas, expiação e tabernáculos. Vamos aqui a Levítico, capítulo 23, então, descobrir qual era o dia das trombetas. Levítico, capítulo 23, verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, qual que era o mês 7º? Tishri. No mês 7º, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Era a festa das trombetas. Os sacerdotes pegavam as suas trombetas e iam tocando pelo país. Para dizer o quê? Para avisar a população de que estava próximo o dia da expiação, o dia do juízo. E eles deviam se preparar, porque todo que não se preparasse, ele era expulso da congregação. Então, o dia do juízo, ele era muito solene. Quem não havia levado a sua oferta pelo pecado, tinha 10 dias ainda para fazer. Quem tinha algum problema, tinha um período para resolver. Aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Então, temos aqui, Tishri, dia 1, mês 7º, festa das trombetas. Nós temos, então, 10 dias e temos expiação. Vamos ver se confere. Levítico 23, 27. Mas ao 10 deste mês 7º será o dia da
expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Trareis oferta queimada ao Senhor. Agora, como que funciona a festa dos tabernáculos? Qual é o dia da festa dos tabernáculos? Dia 15, vamos conferir aqui. Verso 34. Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Então vamos colocar aqui os 7 dias. Ok. Agora, olha o que aparece no verso 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação. Então, olha, na festa dos pães asmos, era no 1º e no 7º dia, aqui é no 8º. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao 8º dia, santa convocação novamente. O que as festas das trombetas comemoravam na época? Era um anúncio de que o dia da expiação estava perto. O que acontecia no dia da expiação? Todos aqueles pecados que foram levados ao santuário, eles eram expiados. O sacerdote entrava no santuário, oferecia o sangue do bode sobre o propiciatório. O propiciatório não era a tampa da arca, a gente costuma às vezes achar que era a arca, não, o propiciatório, ele era um prato para receber sangue, e ele ficava logo abaixo do Shekinah e acima das tábuas da lei. Então o sumo sacerdote depositava o sangue ali, dizendo para a lei: aqui está o justo pagamento pelo pecado. A lei requer a morte do transgressor. Então aqui está o sangue do transgressor. As justas reivindicações da lei agora devem ser cumpridas. Então o sumo sacerdote trazia para si todos os pecados que estavam no santuário e agora colocava as mãos sobre o bode Azazel, e o bode Azazel era enviado para o deserto. O que isso representava? Isso era o dia da expiação, purificação dos pecados no santuário terrestre. Deixa eu ir para a festa das trombetas antes da gente ir para o tipo. A festa das trombetas, eles lembravam o período em que eles habitaram em tendas durante o deserto. Oi? Perdão. Há um errinho aqui no PowerPoint, eu peço àqueles que estão nos assistindo aí para nos perdoarem. Aqui é festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, eles relembravam o período em que eles habitavam em tendas. Então, eles habitavam ali em tendas durante esses 7 dias, para lembrar para as crianças: olha, os nossos pais estiveram no deserto, morando em tendas, mas o próprio Deus falou: me farão uma tenda e eu habitarei com eles no meio da minha tenda. E a coluna de nuvem nos protegia de dia, a coluna de fogo à noite. Então, era aquele período de rememorar os 40 anos de peregrinação no deserto. Então, houve aqui o anúncio que viria o juízo, vem o juízo e agora eles festejam. Estamos em paz, o pecado foi expulso do nosso meio, Azazel foi banido para o deserto. O que esses símbolos nos querem dizer? Vejam só. Nós temos aqui as 70 semanas e temos no final das 70 semanas, aliás, na última das 70 semanas, né, o cumprimento típico da Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Agora, nós temos as 2.300 tardes e manhãs. Os mileritas olharam para isso e falaram: se Cristo morreu na Páscoa e nos pães asmos, ressuscitou nas primícias, e os discípulos colheram as almas no dia da colheita, agora está terminando outro ciclo, e ainda faltam mais 3 festas que não tiveram seu cumprimento. São elas, trombetas, expiação e tabernáculos. Logo, cremos que essas festas vão se cumprir ao término do período maior. E então, eles pensaram o seguinte: outubro de 1844,
deve terminar às 2.300 tardes e manhãs. Então, a festa das trombetas será em 13 de outubro. O que vai acontecer em 13 de outubro? Imagine que você está lá. Deixa eu só fazer um detalhe. Guilherme Miller marcou que data para a volta de Jesus? Miller não marcou data. Muito bem, quem respondeu aí atrás. Miller disse que Cristo deveria vir entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Primavera lá é o contrário do nosso outono. Então eles esperaram Cristo ali até março, abril, e aí o movimento se desfez. Vocês lembram isso? O movimento perdeu a força, né? Eles estavam meio desanimados, até que numa campal em Exeter, Maine, Samuel Snow e a sua equipe compareceram para pregar uma mensagem impressionante. E nós sabemos que Miller representou ali a pregação da primeira mensagem angélica, temei a Deus e glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Samuel Snow reconhece que, quando Jesus não voltou naquele período demarcado por Miller, o que as igrejas protestantes começaram a fazer? Fecharam as suas portas para Miller, Joshua Himes e todos os outros pregadores milleritas, e passaram a excluir os membros que participavam do movimento millerita. O que então eles reconheceram ter acontecido, ter se cumprido? A segunda mensagem angélica. A igreja protestante, que até então tinha sido o povo escolhido de Deus, é considerada como agora? Como parte de Babilônia. Tornou-se filha de Babilônia. Então, eles entenderam que se cumpriu a segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia. Eles, ao recusarem a mensagem da breve vinda de Jesus, tornam-se parte de Babilônia. Então, aquelas igrejas, elas foram o povo de Deus até a metade do ano de 1844, quando eles entendem o cumprimento da segunda mensagem angélica. Entenderam a primeira, entenderam a segunda. Então, Samuel Snow chega lá em Exeter, Maine, José Bates estava pregando um sermão assim, que ele comparava as suas experiências no navio com a vida cristã. E então Samuel Snow chega de cavalo na tenda e uma mulher se levanta: José Bates, tem um homem aqui com uma mensagem incrível, ele precisa anunciar isso. Estava muito quente, eles despediram a congregação, mas decidiram voltar no dia seguinte. Samuel Snow então começou a estudar as festas de Israel com o povo, refazer toda a conta das 70 semanas, das 2.300 tardes e manhãs, e falou o seguinte: essas festas vão se cumprir em outubro. No dia 22 de outubro é o dia da expiação. Isso era julho de 1844. O povo saiu eletrizado daquela campal. Faltavam 3 meses para outubro, e foi só então que a data foi divulgada. E é aí que o movimento do clamor da meia-noite é muito forte, ok? Então, o que aconteceria na festa das trombetas? Eles não imaginavam, mas seria algo para indicar que a expiação estava perto. O que aconteceria em 22 de outubro? Não, eles não pensavam em expiação. Nós estamos raciocinando conforme a mente deles. Jesus iria voltar. E o que eles imaginavam que iria acontecer na festa dos tabernáculos? Não sabemos, mas é alguma coisa em estar com Jesus. Olha aqui o jornal millerita, O Fim do Mundo, 22 de outubro de 1844. Se eu estivesse lá, eu ia pegar esse jornal e a gente ia distribuir, a gente ia panfletar, a gente ia fazer um barulho em alto som com isso aqui. Foi o que eles fizeram: largaram seus empregos, deixaram a colheita no campo. O noivo vem, sair a seu encontro. E olha o que aconteceu antes de 22 de outubro e depois do dia das trombetas, depois do dia 13. Em Nova York, Filadélfia, Baltimore e outros lugares, os ímpios manifestaram o mesmo sentimento.
E no domingo 13, salões de reunião adventistas em muitos lugares foram quebrados por eles. Esse movimento da parte dos ímpios deles foi tão repentino, simultâneo e vasto, com sua manifestação no primeiro dia do mês judaico. Olha o que eles estavam estudando as festas. Isso aqui é jornal Millerita, viu? A lua nova sendo provavelmente vista na Judéia na segunda tarde da sua conjunção, quando estaria com 1 dia e 17 horas, e correspondiam às 11 horas da manhã em Boston. Fortaleceu-nos em nossa opinião de que este deve ser o mês. Esse é o sétimo, esse é o Tishri. Calma lá, deixa eu pegar partes desse texto e estudar. Eles estudavam o movimento da lua naquela época. Hoje eu estou estudando e talvez você pense, nossa, mas que coisa complicada, né? O dia que a lua nasce, né? Ela tem a fase, os dias. Irmãos, hoje nós temos softwares. Hoje nós temos quantos recursos no celular, você tem quantos programinhas de astronomia. Eles não tinham nada. E eles ficavam calculando a lua com base na Judéia. Eles sabiam que o cômputo deveria terminar com base na lua da Judéia. Aí eu penso, se nós participássemos no movimento millerita, nós íamos estar lendo esses periódicos. Nós íamos ter que entender isso, não entenderiam? Senão nós não íamos ter base para a fé de que Cristo voltaria em 22 de outubro. Eu estou só dizendo que por mais que o assunto possa parecer complicado, há quase 200 anos atrás, as pessoas com muito menos estudo que nós entenderam isso aqui. Isso aqui foi publicado em 30 de outubro, eles estão apenas contando o sentimento deles. O que aconteceu então? Considerando a visibilidade da lua na Judéia, eles viram, olha, o dia 13 combina com o dia da festa das trombetas. E eles não sabiam o que ia acontecer. Mas o que acontece? Um quebra-quebra geral nos templos e nos locais de reunião millerita. Então, isso é um entendimento dos milleritas, que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, então em várias cidades houve um movimento repentino, simultâneo e vasto. Como é que os ímpios quebraram os templos milleritas tudo no mesmo dia? No domingo, coincidiu com o dia das trombetas sem combinar. E isso foi uma evidência para eles que fortaleceu-nos a nossa fé. Tiago, então o que acontece na festa das trombetas? Nós temos poucos elementos do que acontece. Poucos. O que eu creio que acontece? A 7ª trombeta de Apocalipse. Ela é tocada um pouquinho antes do 22 de outubro. O 7º anjo tocou a sua trombeta. E quando o 7º anjo toca a sua trombeta, os milleritas entenderam isso aqui. Pode ser isso aqui? Pode. As evidências são menores. O grau de certeza que eu estou apresentando ele é menor. Então, estou apresentando uma sugestão do que pode acontecer. Agora, no verso 19 do capítulo 11 de Apocalipse, depois que o 7º anjo toca a trombeta, o que acontece? Abriu então o santuário, vamos ler? Que está no céu, e foi vista a arca, Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Qual o compartimento vocês acham que abriu? Santíssimo, João já estava no santo desde o capítulo 4 e 5. Ele descreve ali o altar de incenso, ele descreve o candelabro. Capítulo 4 e 5. Vocês um dia me chamarem, viu, Gabi, para outra palestra, a gente posso fazer Apocalipse 4 e 5, que na minha opinião é uma maneira muito forte de combater os ensinamentos do Dr. Ford, de que Jesus ele passa do santo para o santíssimo. Eu creio que essa resposta não está em Hebreus, mas Apocalipse vai exterminar a doutrina de que Jesus não passou para lugar nenhum, de que o santuário celestial só tem um cômodo, todas essas coisas aí. O Apocalipse, ele extermina essas ideias aí. Então tá bom. Agora, Mauro, eu fiquei nervoso, eu esqueci o que eu vou falar. Então, João já estava... Então, vamos lá. Apocalipse 4 começa assim: então vi uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia, sobe para cá. Ele subiu. Que porta era essa?
porta do santo. Ele fica então ali dentro do santo até o capítulo 11. No capítulo 11 fala que abre-se o santuário, mas se ele já estava dentro do santo, qual porta que abriu? A do Santíssimo, porque quando abre a porta do Santíssimo, ele vê a Arca da Aliança. Então a sétima trombeta, ela soa, creio eu, sei que há divergências no seio adventista, é a minha posição, né? Ela soa em outubro de 1844, e logo depois abre-se o Santíssimo. Mais explicações sobre a trombeta eu não tenho como dar por causa do tempo, mas está aqui no livro, vocês já conhecem a Astronomia e a Glória do Adventismo. Ele tem um bom pedaço aí sobre a sétima trombeta, mas repito, é uma evidência menor. Vamos adiante? Então eles estão esperançosos, que está uma ilustração de Guilherme Miller, Joshua Himes na Rocha da Ascensão. Eles aguardavam a volta de Jesus, como o irmão Odai pontuou ontem, isso aqui não deveria acontecer no dia, né? Eles aguardavam nas suas fazendas, nas suas casas, reunidos em família. Eles aguardaram até de noite, mas no dia seguinte, dor e decepção. A carta de Irã Edson, se vocês tiverem a possibilidade de ler, ela é comovente. Choramos e choramos, como se todos os nossos amigos terrenos houvessem sido tomados de nós. Mas no dia seguinte eles se reuniram e oraram e pediram a Deus: por favor, Senhor, explique-nos onde está o erro. E então Ellen White diz que Deus retira a mão e eles conseguem visualizar com clareza onde estava o erro. Não havia erro nos cálculos, não havia erro na tipologia das festas judaicas. Aquelas festas se realizavam no tempo exato. Eles erraram o evento. Irã Edson então atravessa o milharal e ele descreve que os céus se lhe foram abertos. Ele contemplou Jesus saindo vestido com as roupas sacerdotais, saía do santo e entrava no Santíssimo para agora, no dia antitípico da expiação, comparecer perante o Pai, continuar com a obra de intercessão, mas também iniciar a obra de juízo. Então, assim como o sumo sacerdote depositava o sangue sobre o propiciatório, Cristo comparece apresentando ao Pai o seu sacrifício como o pagamento pelas nossas transgressões. Então, vamos retirar aqui o que os mileritas imaginavam que aconteceria e vamos colocar aqui o que pode ter acontecido. Ataque aos templos adventistas, de uma maneira mais simplificada, mas a sétima trombeta de Apocalipse. Aqui, não mais a volta de Jesus. Aliás, vocês sabem por que eles pensaram na volta de Jesus? Lá em Daniel capítulo 7, eles leem assim: e eis que... Deixa eu ler aqui para não me confundir. Daniel capítulo 7, vocês podem abrir aí? Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Amém, é a volta de Jesus. Foi assim que os mileritas entenderam a princípio, mas depois do desapontamento eles releram esse texto, e vinha um com as nuvens do céu, mas ele vinha para onde? Para a terra? Ele dirige-se ao ancião de dias. Ele vai ao Santíssimo, e eles, puxa, como nós não enxergamos isso aqui? Não era a volta de Jesus, era a passagem do santo para o Santíssimo. Leia, irmãos, o livro Primeiros Escritos, ali o capítulo fim das 2.300 tardes e manhãs, Ellen White descreve, ela também pôde entrar no santuário celestial e presenciar o que aconteceu. João entra no santuário celestial antes de 22 de outubro, Ellen White entra antes e vê o que aconteceu, ela descreve, é uma visão incrível. Agora, o que sobra para a festa das trombetas? É a volta de Jesus. Ok? Agora a pergunta que não quer calar. Tiago, se no dia 10 o Cordeiro Pascal era preso, Jesus também entrou em Jerusalém. Se no dia 15 celebrava-se a Páscoa,
o pastor foi ferido, o primogênito de Deus, a maldição passou por cima das nossas cabeças e feriu o primogênito, se no dia das primícias ele ressuscitou, se no Pentecostes o Espírito Santo desceu, se aqui no dia da expiação Jesus também assume ali a função de sumo sacerdote no Santíssimo, será então que no dia da festa das trombetas, perdão, o PowerPoint está me enganando, será então que na festa dos tabernáculos deve ser a volta de Jesus? Gostaria de ler esse texto aqui. Espera aí, Irmãos, eu vou falar para o pessoal na internet, se a equipe da produção puder me ajudar. Eu adicionei um slide antes que eu gostaria de ler para vocês, mas não está aparecendo esse slide. Talvez o arquivo que nós utilizamos foi trocado. Alguém poderia me ajudar? Estava nesse computador aqui. Você consegue jogar para lá? Ok? Então aqui eu gostaria de trabalhar com vocês a tipologia da festa dos tabernáculos. Oi, pode usar, pode apagar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre a festa dos tabernáculos. Lá no Apocalipse, no capítulo, vamos abrir então, Apocalipse, capítulo... Estava em qual computador, meu amigo? É nesse daí? Então, você e o Jonathan, o que vocês fazem aqui? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis, o quê? O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vocês sabem qual que é a palavra grega aqui para tabernáculo? A palavra é tenda, esquene, esquenô, mas a tradução mais correta seria que o pastor Paulo Cordeiro aqui levantou, que Deus vai tabernacularizar-se conosco, ou seja, vamos morar numa mesma tenda. Se enquanto Israel no deserto morava em tendas e Deus morava na tenda dele, a ideia é que nós veremos a Deus como nós somos vistos. Hoje nós vemos como que por espelho. Na época de Paulo, vocês sabem como que era o espelho? Era igual o nosso hoje? Era de bronze. Você já imaginou, você sabe assim, quando uma chapa de ferro que reflete, e você olhar-se naquele espelho, como é que você sente? Não é a mesma coisa que os nossos espelhos, é embaçado. Então, olha, Paulo estava dizendo, hoje nós vemos como que por um reflexo numa barra de metal, mas no futuro nós veremos como somos vistos, face a face. Diz que não há nem lua, nem sol na cidade santa, porque a luz de Deus vai alumiar. Então eu acho muito bonita essa ideia de Deus tabernacularizar-se conosco. Tem outra ideia que eu não falei ontem, esse assunto é muito grande e não dá para abrangermos tudo. Nós estudamos os movimentos do Sol e da Lua, não estudamos? Na primeira palestra? Isso era muito importante para a igreja judaica. O pastor Paulo também, em outra palestra, falou sobre Apocalipse 12. E ele descreveu a mulher que representa a igreja judaica. E essa mulher, ela é vestida de quê? Vocês têm certeza? Ela é vestida de quê? De sol, irmãos. E ela tem o que sob os pés? A lua. Então, essa é uma visão muito apropriada para a igreja judaica. Vestida de sol, tendo a lua sob os pés. E é uma visão muito apropriada também para a igreja remanescente. Por isso estamos estudando aí os movimentos do sol e da lua. Amigo, o que deu aí? É?
Rapaz, não imaginava que iríamos parar por tanto tempo. Essas coisas acontecem, irmãos. E por mais solene que seja o estudo, nós queremos fazer um estudo leve, né, descontraído, permitindo a participação e de modo que nós possamos aqui ter um momento agradável, um momento de oração e um momento para partilhar esse conhecimento. Deixa eu ver aqui o que nós podemos fazer. Vocês acham que complicou muito? Fica no centro. Então tá bom. Irmãos, enquanto isso, vamos estudar a João dentro do santo? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 4. Fazemos uma pausa aqui, vamos estudar um outro assunto muito interessante. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, em espírito, João é levado para o céu. Que lugar? Vamos aqui investigar. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Olha, ele foi para uma sala onde havia um trono. E no trono alguém sentado. E esse alguém tem o aspecto de Deus, o Pai. Muitos expositores julgam que, por haver o trono nessa sala onde João estava, esse compartimento deveria ser qual? O Santíssimo. Porque no santuário do Antigo Testamento, o Shekinah, simbolizando a presença de Deus, aparecia no Santíssimo. Mas não vamos fechar questão. Vamos ver aqui o que está no verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas. A palavra no grego é lampades, 7 lâmpadas. Que são os 7 Espíritos de Deus? Então, o que 7 lâmpadas lembram para você? Candelabro, menorá, que era simbolizado por quê? Que apontava para o Espírito Santo. Então você tem aqui 7 lâmpadas, simbolizam os 7 Espíritos de Deus. E eu tenho o trono. No capítulo 8, rapidamente, para terminarmos isso aqui, verso 2. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Então João estava numa sala onde tinha um trono, e diante desse trono tinha, de um lado, o candelabro, e agora o altar de ouro, que era o altar de incenso. A única coisa que João não descreve é a mesa com os pães. Agora, quando você lê em Primeiros Escritos, Ellen White tem a mesma visão. Ela descreve o candelabro, o altar e a mesa com os pães. E ela descreve que o trono estava no santo, e que então, quando chega o tempo determinado, o carro de nuvens leva Jesus e o Pai para o Santíssimo. Interessante, o Pai estava com Cristo no primeiro compartimento, e depois de 1844 ele vai para o santo. Então, o Apocalipse, o pano de fundo é o santuário. João está dentro do santuário, e aí quando os selos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Como é que eu gosto de explicar o Apocalipse? Imagine que isso aqui é o santuário, e você possui várias telas, né? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma televisão. Então ele vai descrevendo, de repente,
O primeiro selo é aberto, aí aqui aparece uma televisão e descreve um evento que aconteceu na terra, o segundo selo, o terceiro selo, as trombetas, mas o tempo inteiro João está narrando o que acontece de dentro do santuário. Era como se abrisse uma tela, um evento e descrevesse os eventos. Então ele está no santo, depois no 11 abre o Santíssimo e lá no 15 acontece algo seguinte: o santuário encheu-se de fumaça, de modo que ninguém podia nele entrar. Bem, temos a visão aí, o pano de fundo do santuário no Apocalipse. Vamos voltar agora para o nosso texto aqui. Irmãos, eu vou ler o texto aqui, tá? Não tem problema não. Vamos lá. É o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Vocês lembram-se de um texto que está lá em Primeiros Escritos, página 19, que fala sobre a nossa viagem ao céu? O texto diz assim: os 144.000 clamaram aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Quantos dias? 7 dias. Olha que interessante. Se Jesus, então, vem aqui no dia 15, aqui eu coloquei 27 de outubro, só para termos de referência, ok? Se Jesus vem aqui no primeiro dia da festa das trombetas, nós teremos 7 dias de viagem. Isso aqui é uma sugestão, é uma profecia futura, não se cumpriu, não sejamos dogmáticos. Então, olha, primeiro dia, segundo, terceiro dia, quarto, 7º dia de viagem ao céu. Mas vocês se lembram que quando Jesus volta, ali acho que no 6º selo, há meia hora de silêncio no céu? Lembram disso? Oi? O céu é um local de muita música e adoração. Os anjos estão constantemente tocando. Então, a exposição adventista é que essa meia hora simboliza a ausência dos anjos do céu. Então, essa meia hora dá 7 dias e meio. Isso aqui é uma tentativa, e viu, irmãos? Uma sugestão de encaixar os 7 dias de viagem, que é dito aqui em Primeiros Escritos, com a meia hora de silêncio no céu. Se então nós temos 7 dias de viagem, vai faltar ainda 12 horas antes de entrarmos na Nova Jerusalém. Primeiros Escritos descreve uma reunião ali sobre o mar de vidro de coroação. Se essa reunião de durar 12 horas, nós teremos exatamente 7 dias de viagem, mais 12 horas, completando então os 7 dias e meio de silêncio no céu, que é meia hora profética. Agora eu gostaria de ler alguns textos sobre o retardamento da volta de Jesus. É dito aqui, esse texto não é sobre o atraso da volta de Jesus. Esse texto é se realmente a festa dos tabernáculos indica que um evento da volta de Jesus deve ocorrer nesse dia. Olha, a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa. Talvez a pessoa pense, todas aquelas festas elas eram comemorativas, mas a festa dos tabernáculos não. Ela não é típica, ela é só comemorativa. O que diz o texto? Ela também é típica, não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas como a festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da seara enviará seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Naquele tempo, os ímpios todos serão destruídos. Então vamos lembrar, essas festas elas devem se cumprir não somente quanto ao evento, mas quanto ao tempo. Por isso aquela tipologia que Jesus entrou no mesmo dia que o cordeiro pascual era preso, ele entra em Jerusalém, ele morre ali na Páscoa e na festa dos pães asmos, ressuscita nas primícias, o Pentecoste acontece no dia da colheita, o dia da expiação acontece, lembrando que
Cristo entrou no Santíssimo lembrando o dia da expiação. Aí eu pergunto, será que a volta de Jesus está relacionada com a festa das trombetas? E eu deixo o texto falar. A festa dos tabernáculos não é apenas comemorativa, mas típica, e indica no futuro o dia da colheita final, em que o Senhor enviará os seus ceifeiros. Indica a volta de Jesus. É o que o texto está dizendo. Tiago, que ano vai ser isso? Não sei. Tiago, é fácil encontrar hoje no calendário, sem o sistema de Jerusalém, as festas nos meses? Não é fácil, não. É complicado, muito complicado. Então não tem como você ficar, vou tentar marcar uma data. Não, não tem, é complicado. Agora tem mais fatores que eu gostaria de demonstrar para vocês. Se Cristo deveria voltar na festa dos tabernáculos, porque houve o dia da expiação e Cristo não voltou. Isso aqui é um tema bem comum no espírito de profecia. É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperávamos nos primeiros tempos desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Não, nunca. Por quê? Devemos lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Qual é a condição? Vamos deixar o texto falar. Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes para receber seu povo e lhe dar o galardão. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67 e 68. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim tão retardada. Tem mais de 170 anos que Cristo entrou no Santíssimo. Todo mundo, Ellen White, esperava que viesse nos dias dela. Não era plano de Deus que nós ficássemos aqui tanto tempo, como não era desígnio que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Quanto tempo Israel deveria ir para o deserto? Estavam ali no Sinai, 1, 2 anos no máximo. E aí, porque eles murmuraram e disseram, nós seremos presa daquele povo, Deus falou, já que vocês falaram isso, agora vocês vão ser presa mesmo, vocês todos vão morrer aqui no deserto, mas os vossos filhos que vocês disseram que seriam presa, os vossos filhos vão entrar. Deus não queria demorar 40 anos, mas por causa daquela rebelião, Deus falou, agora vocês vão caminhar mais. Não era vontade que a vinda de Cristo fosse assim tão retardada. Não era desígnio que seu povo Israel vagueasse 40 anos no deserto. Por 40 anos a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado por tantos anos. Jesus deveria ter vindo antes de 1888. Jesus deveria ter vindo antes de questões sobre doutrina. Jesus deveria vir agora, onde o historicismo do Apocalipse é lançado por terra. Jesus também deveria ter vindo antes. Mas nós teremos de sofrer ainda talvez muitos anos nessa terra por causa de incredulidade no espírito de profecia, mundanismo na igreja e falta de consagração e contenda. Por isso, irmãos, eu creio ser um erro ficar comemorando aniversário de instituição adventista. Aniversário de instituição adventista é dia de chorar. Temos aqui 150 anos do templo, que alegria. Não, 150 anos que a igreja falhou. 150 anos que nós não pregamos a terceira mensagem evangélica ao mundo. Imagina, Gabi, nós chegarmos aqui 50 anos, Mauro, a gente falar assim, ô Glória, esse é o 50º ano do retiro no sítio Arara. É 50 anos nesse planeta, é 50 anos de pecado, é 50 anos caminhando no deserto deste mundo. Pelo menos eu gostaria de subir antes para lá. Não sei vocês. Nunca mais sentir frio, nunca mais pegar trânsito em São Paulo, nunca mais ter que pagar dívida, nunca mais ter que se preocupar com as coisas terrenas. Aliás, o texto que me faltou, eu sei que ele deu uma certa questão aqui durante essa semana, é o texto de 2 Pedro. Eu tinha colocado ele no slide, mas por algum motivo o slide
não apareceu. É um texto que continua esse aí, ó. Aliás, está em Desejado de Todas as Nações, página 633. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus, segundo Pedro 3,12. Então eu creio que aqui Ellen White não está apenas com licença poética, mas ela está, pelo Espírito Santo, interpretando o texto aqui de 2 Pedro como uma interpretação legítima, né? O Espírito Santo interpretando o Espírito Santo. E diz assim: houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e glória. Ok? Desejado de Todas as Nações, página 660. Esse é o slide. O Desejado de Todas as Nações, página 633. Ó, eu creio, minha posição, que está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia. Ela coloca o texto. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido advertido antes, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Eu achava, quando era jovem, que Cristo tinha sua data, ele ia voltar independentemente do que eu fizesse. Também é. Mas a igreja como um todo, eu creio que tem um papel a desempenhar. Quando eu ouvi essa mensagem, irmãos, eu quero dizer que eu vivia como mundano dentro da igreja adventista. Esse é o meu testemunho. Mas isso aqui me despertou e falou assim: não faz mais sentido eu querer viver para acumular, não faz mais sentido eu viver para gozar as benesses da terra palaciana, não faz mais sentido, porque se está em meu poder apressar a volta de Jesus, não importa que eu me gaste e deixe-me gastar pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho, porque vão ser poucos anos mais. Vão ser mais 40, 50 anos, e o máximo que nós conseguimos abreviar a volta de Jesus, glória, aleluia, vamos sair antes daqui. Então, isso mudou a minha vida e quero me esforçar ao máximo, quero cada dia me entregar mais a Deus, para que seja usado para pregarmos as 3 mensagens angélicas e abreviarmos a volta de Jesus. Quero que vocês segurem essas informações e precisamos estudar 2 conceitos ainda. Um é o conceito de ano sabático. Estão aqui as referências bíblicas. O que acontecia no ano sabático? A terra não devia ser cultivada. Os servos deviam ser liberados. As dívidas perdoadas. E no começo do ano sabático, durante a festa, qual festa? Dos tabernáculos, devia ser realizada a leitura pública da lei. Lembram? Que eles pegavam a lei, todo o povo se ajuntava, ficava em pé e lia-se a lei. Isso não era todo ano, isso era de 7 em 7 anos. Em síntese, o ano sabático era um ano de descanso e remissão, parecido aí com os princípios do nosso sábado semanal. Esse era o ciclo dos anos sabáticos. E nós temos esse ciclo conhecido na história. Nós temos vários anos sabáticos, é possível ali por meio de Joséfo, termos quando esses ciclos acontecem. Agora existe um outro ciclo maior, que o nome é o ciclo dos jubileus. E ele está diretamente vinculado ao ciclo dos anos sabáticos, como nós podemos perceber aqui em Levítico 25, 8 a 10. Contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7, dá quanto? De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então o ciclo dos jubileus é de quantos anos? O ciclo, pegue o texto, irmão, pegue o texto. É um ciclo de 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano, qual ano? Mas o ano 50º já era o ano 1 do outro ciclo. Tudo bem? Porque o ano jubileu tem que vir depois de um ano sabático.
Se você tem anos sabáticos de 7 em 7 e começar a contar os jubileus de 50 em 50, vai passar um tempo que o jubileu já não cai mais depois do ano sabático. Então, o ano sabático, o ano jubileu, ele acontece depois de um ano sabático. E eles deveriam fazer o que na terra? Proclamar o ano sabático está ligado à liberdade. Só que o ano jubileu, ele tem uma força maior ainda de liberdade. Aliás, o ano sabático tem uma ideia de descanso, o ano jubileu de liberdade. Proclamareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, no ano sabático acontecia o quê? Perdão de dívidas, liberação de escravos, a terra não era cultivada. Agora, no ano jubileu acontecia uma outra coisa. Qual que era? A terra voltava aos seus antigos possuidores. Então, Mauro e Gabi, o sítio aqui, no ano jubileu teria que voltar de quem vocês compraram. Era assim. As terras voltavam aos seus possuidores. Essa tabela aqui ilustra, nessa coluninha azul, os anos sabáticos. Eles estão documentados. Tiago, e os anos jubileus estão documentados? Não. Não há nenhum resquício, nenhuma pontinha, nada, nem um tablete, nem um papiro, nada, nem um documento dizendo esse ano foi jubileu, nada. Os anos sabáticos, eles estão documentados aqui, estão vendo? E na coluna de azul. O ano jubileu, ele sempre é depois de um ano sabático, não é? Então, qualquer um desses anos aqui pode ser um jubileu, mas não temos o mínimo vestígio de quando será um ano jubileu. Tudo bem? Mas vejam que interessante, o ciclo dos jubileus é de quantos anos? 49 anos. Olha aqui, 457 poderia ser um jubileu. E o ano 34, que termina as 70 semanas, poderia ser um jubileu. De modo que os 490 anos teriam dentro de si o quê? 10 jubileus. 490 anos dá 10 ciclos de 49. Alguns acham que esse foi um ano jubileu, e esse também. Eu não compartilho porque eu não tenho certeza histórica, eu só estou trazendo em termos de curiosidade para vocês. 458 seria um ano sabático, certo? Então, o jubileu teria que ser 459, não 457. É porque ali é uma data antes de Cristo. Aí ela vem diminuindo, ok? É que eu não expliquei. Isso aqui é antes de Cristo, aqui vai zerar, ok? Aqui zerou, ano 1, e aqui volta para o ano antes de Cristo. Tudo bem. Olha que texto interessante isso aqui. Espírito de profecia. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Viu o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto o seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não compreendiam as palavras proferidas pela voz de Deus. Logo apareceu grande nuvem branca, pareceu-me mais adorável do que nunca antes. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio não vimos a Jesus na nuvem, mas ao aproximar-se esta terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. Quando que a nuvem aparece? Começou então o jubileu, aquele referido jubileu, que nós não sabemos, que nós não vamos marcar data, quando a terra deveria descansar. Então, o que eu, Tiago, acredito pelas evidências, mas lembrando que é uma profecia futura? Cristo deve retornar à terra em um dia de festa dos tabernáculos, que coincidirá com um ano jubileu. Acredito nessa tipologia. Não vamos ser dogmáticos, que pode não se cumprir. Estão entendendo? Profecia futura. Mas eu acredito que essa tipologia tem tudo para se cumprir. Sabe uma coisa? Vocês lembram de alguns hinos do Inário? Vocês lembram? Vamos cantar aqui, Decó?
Vou abrir aqui o hino 127 do nosso inário. Terceira estrofe. Quando as harpas ressoarem pela abóboda sem fim, anunciando então o ano. Anunciando o quê? Quando Deus vai fazer chamada no ano jubilar. Isso aqui é coisa antiga, dos mileritas e do começo da igreja. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Vamos ver se vocês cantam, vamos ver se vocês conhecem outro aqui. Isso aqui, eu não estou inventando isso aqui, trazendo que Cristo volta no jubileu, não. Isso é coisa antiga, tanto que está dentro do inário. Era a crença colocada aqui pelos autores dos hinos. Gente, como é que eu não estou vendo aqui? Vamos lá, guarda vê se muito falta. Segunda estrofe. 135. Guarda vê a luz nascente anunciando. Olha aí como é que vocês sabem cantar. Tem um hino do Arautos do Rei gravado assim. Glória, glória, jubileu, chegou enfim, este tão... Ok? Agora, isso tem um problema, irmãos. Se Cristo deve voltar numa festa dos tabernáculos, a se realizar num ano jubileu, existe uma data certa para Cristo voltar. Data certa, sim, uma época. Deixa eu tirar a palavra data, essa é uma palavra ruim. Existe uma época certa para Cristo voltar. E o problema é que essa época certa, ela só se repete de 49. Cada vez que nós não cumprimos a nossa tarefa, nós estamos a atrasar a volta de Jesus. Mas a gente atrasa ela para o ano que vem? A gente atrasa ela para o outro ano? Eu creio que nós atrasamos a volta de Jesus de 49 em 49 anos. Cristo precisa ter um povo preparado aqui na terra para pregar a última mensagem. Ok? Agora, cada pessoa passa possivelmente aí por 2 ou 3 jubileus na vida. Então, irmãos, quando eu entendi isso, passou em mim uma urgência de dedicar tudo que eu possuía. E eu sinto culpa que eu ainda não estou fazendo tudo que deveria fazer. Para que nós possamos abreviar ao máximo, para que nós possamos pregar ao mundo inteiro as 3 mensagens angélicas. Aqui outros textos eu não vou ler. Eu quero avançar. Então, vocês entenderam aqui, no primeiro dia da festa das trombetas, ela aponta, segundo os textos que lemos, para a volta de Jesus. Ah, Tiago, mas eu vou saber então que Cristo vai voltar no jubileu. Não, você não sabe quando acontece o jubileu. Não, mas eu sei que ele vai voltar aí no dia 15 de Tirxiri. Não é tão fácil. Vai haver o alto clamor, chuva serôdia, decreto dominical. Nós vamos ter uma confusão muito grande. Agora, quando começarem a cair as pragas, meu amigo, ninguém mais tem dúvida que próximo ao outono daquele ano, Jesus vai voltar. Quando você vê as coisas virando sangue, você tem dúvida que Jesus vai voltar? Por ocasião da 4ª praga, quando a lei de Deus aparece no céu, indicando ali o 4º mandamento, você tem dúvida que Jesus vai voltar naquele ano? Não. A volta de Jesus não será surpresa para ninguém. Principalmente para os adventistas. Sai o decreto dominical. Você tem dúvida que Jesus vai voltar nos próximos anos? É dúvida zero. Começou o alto clamor, você vê a pregação, você vê as crianças profetizando. Dúvida que caiu a chuva serôdia? Dúvida só quando fecha a porta da graça. Mas quando o sangue começa, as águas virarem sangue, quando começam as pragas, a escuridão sobre o trono da besta, você tem dúvida que fechou a porta da graça? Você está na angústia de Jacó, meu amigo. Até que ouve-se os santos, o concerto da voz de Deus falando o dia e a hora da volta de Jesus antes. Meu amigo, você não precisa ficar sabendo qual que é o jubileu para você viver. Você tem que viver hoje e se preparar, porque uns 2 anos antes você já vai saber que Jesus vai voltar. Vai ter decreto dominical. Você fala, mas é agora, está terminando. Então você não se precisa preocupar com o tempo. Isso aqui é tipologia bonita. O que eu queria que você se preocupasse
é que cada vez que você atrasa a volta de Jesus, as oportunidades do ponteiro celestial só se cruzam novamente depois de 49 anos. Olha esse texto aqui. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência do seu procedimento errado. Não, que a culpa não é de Deus, é nossa. Nós não devemos ficar comemorando aniversário, porque não tem o que comemorar. Comemorar que nós estamos com a obra atrasada. Ellen White escreve que a obra encontra-se com atraso de anos. Quero terminar lendo esse texto com vocês. Quando o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Esse quando é condicional. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Vamos ler esse texto de maneira invertida? Enquanto o caráter de Cristo não se reproduzir perfeitamente em seu povo, ele não virá para reclamá-los como seus. Ali em Apocalipse 14, nós temos um grupo simbolizado pelos 144 mil que não adoraram a besta. Toda a terra adora a besta no capítulo 13. E aí João então fica preocupado, mas ele olha e vê o Monte Sião, 144 mil, que não tem mácula. E eles têm 3 mensagens para pregar. É a sequência de Apocalipse 14. E então quando eles pregam, tem ali 2 colheitas. Qual é a colheita primeira? Dos grãos. Como o pastor colocou, serão guardados no celeiro celestial. Agora, se esses grãos não estiverem prontos, não haverá grãos para serem guardados no celeiro celestial. Então aqui eu gostaria de enfatizar essa ideia de condição aqui. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Que nós esqueçamos a ideia de querer marcar datas para a volta de Jesus, mas que possamos nos imbuir em apressar esse dia o máximo possível, seja a nossa oração. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela certeza que temos ao estudar o calendário celestial. Por favor, ajuda-nos a estarmos prontos para receber a chuva serôdia. Ainda não estamos orando com os nossos filhos como deveríamos. Ainda, Senhor, temos pecados escondidos. Ainda não estamos lendo a Escritura como deveríamos. Ainda não estamos amando o nosso próximo. Ainda não visitamos aos oprimidos, aos órfãos e às viúvas. Ainda não amamos os nossos inimigos e nem temos a coragem de virar a face. Mas, por favor, querido Deus, cria em nós um coração puro e restaura dentro de nós um espírito inabalável, para que possamos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Prepara-nos para aquele dia e ajuda-nos a, enquanto vivermos, apressar a volta de Cristo. Em nome de Jesus, amém.